Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou ótima. Bom, eu sou a Doris Lebon. Estou aqui no YouTube todas as terças para te ajudar e a incentivar a ler a Bíblia. Bom, hoje eu trouxe um tema assim um pouco, acredito que um pouco chato, que muita gente não gosta de falar, mas que realmente faz parte da nossa sociedade, principalmente nós aqui em Moçambique, né, que nós vivemos duas religiões, a religião dos muçulmanos e a religião dos cristãos. Então eu estou aqui a falar sobre os casamentos, sobre a poligamia. Eu quero aqui simplesmente ler sobre o que a Bíblia diz, sobre o que Deus fala sobre os casamentos, como eles devem ser, e o que desde o início, ele, quando criou o homem, qual era a intenção de Deus para o homem, segundo a Bíblia, não segundo a minha ideia, não segundo as minhas opiniões, não. Segundo a Bíblia, como ele criou o homem e de que maneira, com que intenção ele fez o casamento. E depois, no final, claro, eu posso dar aqui algum parecer, mas isso já vai ser a minha opinião, e acredito que também aí em casa, onde quer que tu estejas, tu também vais ter as suas opiniões. Pronto, fiquem à vontade aí para opinar, comentar, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Antes de mais nada, eu vou te pedir que tu deixes aí um like, que é muito importante aqui para o meu crescimento no canal, e partilha, se você gostar deste conteúdo, partilha para mais pessoas entenderem sobre a poligamia, sobre os casamentos e o que Deus acha sobre a poligamia, sobre os casamentos. Primeiramente, eu só quero aqui definir o que é poligamia. Pode ser que algumas pessoas não estejam a entender muito bem do que se trata. Eu fiz aqui uma pequena cábula porque eu tive que ir buscar várias pesquisas, vários estudos que falavam também sobre a poligamia. Então tenho aqui uma pequena cábula e também tenho alguns capítulos da Bíblia que eu tive que também apontar aqui na cábula para nós juntos lermos e entendermos melhor sobre o que Deus acha sobre os casamentos. Bom, a poligamia é a prática de se ter mais de uma esposa ou marido dentro de um casamento. Então, quando a pessoa é monogâmica, é quando ela simplesmente tem um único parceiro ou uma única parceira, no caso, não parceiro, uma esposa ou esposo. Que fique bem claro que a poligamia só está relacionada ao casamento. Então, isso da pessoa simplesmente ainda estar a namorar, ter vários namorados ou namoradas, isso não quer dizer que a pessoa é poligâmica ou monogâmica, não. É simplesmente quando a pessoa já é casada, é que se pode-se ter esse tipo de definição. Então, é isso, quando a pessoa tem mais de uma ou duas esposas, ou mais de um ou dois esposos, essa pessoa é poligâmica. Então, vamos entender no início o que Deus, quando Deus criou o homem, o que ele queria para o homem sobre o casamento. Vamos buscar no início da Bíblia, no Gênesis, para nós entendermos lá no início da criação do mundo, como é que Deus criou o mundo, como é que Deus criou Adão e Eva, que são as primeiras pessoas que a Bíblia explica que existiu aqui no mundo. Então vamos ao Gênesis do capítulo 2, no versículo 7. Vamos só ler o Gênesis 2, versículo 7, porque aqui se nós lermos vários versículos nós vamos prolongar este vídeo e vai ser muito cansativo, vai dar até preguiça de me escutarem, eu já sei disso. Então vamos ler o Gênesis 2, apontem aí, para quem não tem a Bíblia pode apontar e depois com mais calma em casa a pessoa pode ler. Então o Gênesis 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui a Bíblia explica como fez o primeiro homem, o Adão,
te fez do pó. Por isso que tem aquele ditado que diz assim: do pó vieste, do pó tornarás. Já existe esse ditado, é por causa do início do mundo, como a primeira pessoa apareceu aqui no mundo, segundo a Bíblia. Então agora nós vamos ler como Deus criou a mulher. No mesmo capítulo 2, vão logo diretamente no versículo 18. Aqui já explica entre 18 a 24. Nós vamos ler por que Deus criou a mulher. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjudora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Bom, eu termino aqui e tem mais versículos para ler, mas com estes pequenos versículos nós já entendemos qual era a intenção de Deus quando criou a mulher. Porque percebeu que Adão estava sozinho, ele precisava de uma companhia. E Deus sabe dos nossos corações, Deus conhece os nossos sentimentos. Por isso que nós devemos entender que a vontade de Deus é sempre a melhor vontade para nós. Essa é uma das coisas quando a gente ora que devemos ter em mente. Que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Deus conhece-nos a fundo, Deus já nos conhece desde o útero da nossa mãe. Ele já sabe como a gente é, o que a gente vai fazer amanhã, ele já sabe. Nós às vezes não sabemos, mas Deus já sabe. Então Deus já sabia da solidão do Adão aqui e fez uma mulher. Então, percebem, meus irmãos, que aqui Deus simplesmente fez uma mulher, não fez duas mulheres. Porque ele sabia que Adão só precisava de uma mulher para ser feliz, não duas mulheres. Isto realmente é para nós entendermos o que a Bíblia explica. Mais a fundo, a Bíblia explica sobre muitos homens. Aqui tem muitos homens realmente que foram poligâmicos, que realmente casaram várias vezes. A Bíblia explica isso. Homens usados por Deus, até profetas da Bíblia, que tinham várias esposas. Está escrito aqui na Bíblia. Mas que fique bem claro que esta não era a intenção de Deus. Isto é a vontade do homem. Nós aqui na terra fazemos nossas vontades. Muitas das vezes nós não fazemos a vontade de Deus. Mesmo que a gente esteja a caminhar no caminho de Deus, mesmo que a gente ore, muitas das vezes a gente pode trocar os mandamentos que Deus nos manda fazer em função da nossa vontade. Então, isto que fique bem claro aqui. Desculpa, vocês vão ouvir um pouco de barulho porque os meus filhos estão aqui em casa. Eu realmente não vou parar o vídeo, mas por favor, meninos, vão. Tchau. Então é isso. Continuando, eu dizia que tem aqui na Bíblia muitos homens usados por Deus, que estavam no caminho de Deus, mas que casaram várias esposas, que tiveram outras esposas. Vamos agora ler sobre a história do Abraão, sobre o seu casamento.
O que a Bíblia fala também do casamento do Abraão? Que árabes, não faz barulho. Abraão, nós já sabemos um pouco da história de Abraão, que ele tinha sua esposa Sara. Pietro, aquela bomba é minha. Tinha sua esposa Sara, e a Sara não fazia filhos. Na época, a Sara disse ao próprio marido: vai ter com Agar. Agar era sua escrava, era empregada doméstica. Na época, eles já eram muito velhos. Sara percebia que não fazia filhos. Ela pensou, para o Abraão não morrer sem nenhum descendente, é melhor que ele tenha filhos, é melhor que ele tenha herdeiros. Abraão já tinha muita riqueza. Então, a Sara entregou a Agar, entregou a sua empregada para poder gerar filhos. Então, isto a gente percebe que também é um dos costumes que existem em outras culturas, em outros países, em outros lugares, como também aqui em Moçambique. Acredito que aconteça isso, e que muitos homens também acabam buscando uma esposa lá fora, uma mulher lá fora, se calhar porque a sua mulher não lhe dá filho. Acontece, é muito comum isso, não só aqui em Moçambique, como em outros lugares. Então, isso também pode ser um dos motivos para existir a poligamia. Quando a sua esposa não faz filho, o homem pensa muitas vezes que pode ser também que seja o homem não fazendo filho, mas como quem tem mais poder é sempre o homem, nós já sabemos disso, então ele pensa que indo buscar lá fora, tendo outra mulher lá fora, ele pode gerar filho, e a mulher, naquele momento, por ela também não fazer filho, ela se sente com os braços atados e ela acaba cedendo este segundo casamento, exatamente porque ela não quer ver o seu marido sem nenhum herdeiro, porque afinal de contas, quando o homem morre sem deixar nenhum filho, fica-se sabendo que ele não deixou nenhuma descendência. Então, esse também é um dos grandes motivos na época em que os homens buscavam mais esposas, mais mulheres, casavam várias mulheres, que eram, na época, quanto mais o homem tivesse mais filhos, ele poderia ter mais descendentes. Então, ele era olhado como um homem viril, porque ele tem mais descendências. Então, essa também era um dos grandes motivos que faziam com que o homem buscasse mais esposas, mais casamentos lá fora. Agora, resta saber se isso era a vontade de Deus. Então, nós devemos entender aqui que nem sempre o que o homem faz vem da vontade de Deus. Aí que a gente deve se interrogar. O que realmente Deus quer? Isso é que Deus quer ou não? Isso também é conclusão pessoal. Cada um vai tirar a sua conclusão, cada um vai tirar a sua opinião, e cada um vai seguir realmente o que lhe faz feliz. Porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente realmente quer das nossas vidas, e através das nossas escolhas nós vamos ter consequências. Então nós devemos estar preparados para assumir estas consequências. Então, voltando à história do Abraão, sabemos que ele foi poligâmico. Realmente ele teve Agar, porque tiveram um filho juntos. Um dos filhos deles era o Ismael. Mas depois, mais para frente, a Sara conseguiu conceber e tiveram um filho juntos, que foi o Isaac. Então, naquela época, enquanto ele com certeza ainda estava com Agar, a Bíblia não explica muito bem se Agar lá estava sendo exatamente a sua esposa. A Bíblia não explica muito bem disso, mas eu acredito que se ela já estava lá sendo introduzida como a mãe do seu primeiro filho, com certeza ela também já era uma esposa. Ali ela já também estava sendo a mulher do Abraão. Com certeza não dormiram uma única vez, com certeza já dormiam sempre. Então ali o Abraão estava a praticar a poligamia, porque ele era casado com a Sara, mas consecutivamente teve Agar, porque a Sara é que mandou mesmo o Abraão ficar com Agar. E eu não vou aqui prolongar a história dos dois como terminou, mas vou logo mais para frente para vocês irem comigo no Gênesis do capítulo 25, Gênesis do capítulo 25, onde já explica
que Abraão teve mais outra esposa, mas no caso quando a Sara faleceu já muito velha, na sua velhice, e o Abraão casou pela segunda vez. E a Bíblia já explica isso no capítulo 25, onde diz assim, tem um título que diz, Abraão morre, Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zira, Joxá, Medã e Midian, Isbaque e Suá. Então aqui a gente percebe que Abraão casou pela segunda vez quando ele ficou viúvo. Enquanto ele ainda estava vivo, ele praticou a poligamia com a Sara, porque a Sara é que lhe mandou mesmo ter com a outra mulher. Mas quando ela morreu, ele voltou a casar a segunda vez. Nesse momento ele já não era poligâmico. A gente tem que entender que a poligamia é quando tens mais de 2 mulheres ou 2 maridos ao mesmo tempo. Quando a pessoa é divorciada ou é viúva e casa de novo, aí a pessoa não está a praticar a poligamia. Então vamos de novo no Êxodo. O livro do Êxodo, no capítulo 2, explica-nos um pouco a história de Moisés. Como eu disse, eu vou buscar história de algumas pessoas, de alguns personagens que praticaram a poligamia e que também não praticaram a poligamia. A Bíblia explica que Moisés foi um dos homens que não praticou a poligamia. Ele só casou uma única vez com uma esposa que é a Zípora. E no capítulo 2, do versículo 21, diz 21 e 22, versículo 21 e 22, diz assim, e Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui em terra estranha. Então aqui a gente percebe que Moisés casou uma única vez. A Bíblia não explica que ele casou várias vezes e com esta esposa ele teve até a sua velhice e ele não praticou a poligamia. Então, mais para frente a gente vai ler também o que Jesus também fala sobre o divórcio, sobre o casamento. Acho que eu perdi aqui o Mateus. Não, mas agora podemos ler no Hebreus 13, versículo 4. Diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então, esta parte dos Hebreus explica sobre o casamento, que é importante que o homem e uma mulher relacionem-se juntos, sem mácula, sem nenhuma proteção, para que eles fiquem só uma única carne, como a Bíblia já explica, que o homem e a mulher, quando se unem, ficam uma única carne. E vocês sabiam também que, além de ficar uma única carne na parte física, também na parte espiritual, eles se unem. Então, na parte espiritual, no mundo espiritual que a gente não consegue ver o que acontece, todas, como dizem aqui, todos os demônios, ou todas as energias, tanto positivas como negativas, passam para o seu parceiro e vice-versa. Os dois se passam espíritos, se são espíritos imundos, se são espíritos de prostituição, de adultério, de traição, de todo tipo, eles se passam. Então, eles ficam uma única carne. Por isso que a Bíblia já explica isso. Então, e a Bíblia também diz que aqueles que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A gente já percebe, meus irmãos, que quando a gente se relaciona com vários parceiros, acaba sendo uma prostituição. Acaba que tu estás adulterando. Tu estás adulterando o seu corpo, porque nós sabemos que o nosso corpo é o templo
de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus. Por isso que Deus só nos permite dormirmos com o nosso marido ou a nossa esposa, porque é com aquela pessoa que nós devemos obediência. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com a prostituição e o adultério, porque esses dois pecados Deus vai julgar. Temos também a história de Davi. Eu, como disse, não vou prolongar muito aqui, que ele também casou com várias esposas. Na época ele casou, no tempo da monarquia, muitos reis casavam para poder fazer alianças. Na época se fazia alianças através dos casamentos. Um rei tinha que buscar um outro rei porque precisava de uma cidade ou porque queria bens de uma outra cidade. Então eles se uniam para poder fazer alianças, não é? Então isso também era um dos motivos que faziam com que as pessoas casassem, os homens tivessem várias esposas. Que fique muito bem claro, só homens é que poderiam fazer isso e não as mulheres. Naquela época só era permitido que os homens tivessem várias esposas, não que as mulheres tivessem vários casamentos. Isso não. A Bíblia explica muito bem disso. Por isso que já tem lá a história do Davi e o rei Salomão. O rei Salomão também teve, a Bíblia explica que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. A gente pode ver isso no 1 Reis do capítulo 3. Podem ir lá ler o 1 Reis do capítulo 3 e vocês vão perceber que ele teve várias esposas. Também ele era um rei. Na época, os reis poderiam casar várias esposas porque eles tinham muitos bens, eles tinham muitas fortunas, então eles tinham que passar essas heranças para vários descendentes, porque eles eram olhados como um homem viril, como um homem com posse, porque o seu nome estava crescendo, eles estavam a ter vários nomes. Então, era isso que acontecia na época. Hoje em dia, acredito que também acontece em vários locais, em várias regiões, que o casamento é permitido mais de um, mais de dois, mais de três, mais de quantos casamentos que a pessoa pode, se a pessoa consegue ter condições de casar várias esposas, porque quando tu casas uma esposa, tu tens que dar a casa a ela, a primeira casa. Não pode, muitas das vezes as esposas não podem viver na mesma casa. Então precisa que o homem também tenha condições, tenha mesmo condições monetárias, precisa de ter muitos bens para conseguir fazer vários filhos ou para poder ter vários casamentos. Então, isso também tem que estar, os homens devem estar muito conscientes de tomarem essa decisão, porque devem ser homens honestos, porque as suas esposas também devem consentir estes casamentos. Segundo certas religiões, os casamentos devem ser abertos, as primeiras esposas devem saber deste matrimônio. O homem não pode simplesmente acordar e para casar sem que a outra mulher saiba. Aí que já acredito que seja algo errado, não é? Mas eu não quero falar muito dessas outras religiões, de outras culturas que podem casar várias vezes, mas eu só estou aqui a falar do que a Bíblia diz, que Deus vê isso como um pecado e que essas pessoas que cometem adultério ou a prostituição, elas vão ser julgadas. Não só isso, como muitas coisas que a gente faz aqui na terra, que a gente mente, só na imaginação a gente comete pecado e que também vamos ser julgados. Na hora certa a gente vai ser julgado. Mas eu só queria aqui trazer sobre a poligamia, o que a Bíblia fala sobre isso. E tinham sim personagens que casaram várias vezes e a gente fica a pensar, mas será que Deus permitiu isso? Será que Deus quis isso mesmo que eles casassem várias vezes? Segundo a minha interpretação, eu não acredito que Deus quisesse isso, porque Deus, ele não falha. Ele, quando começa algo, é aquilo e é ponto final. Como a gente percebeu no início da criação, Deus fez Adão e Eva, ele não fez duas Evas. Se ele consentisse, se ele achasse que tinha que ser assim, que o homem deveria casar várias esposas, ele deveria no início ter feito Adão e várias Evas. Mas os homens que quiseram, que acharam que o que Deus fez está errado, não, Deus deveria ter feito mais mulheres, eles sim também mudaram o seu destino e preferiram, não, esta mulher que eu tenho aqui em casa, ou ela não me faz feliz, ou ela não me preenche o vazio que eu costumo sentir, não sei exatamente o que, ou eu preciso de casar para poder ter filhos.
Cada um é livre de escolher, é o que eu já disse. Deus nos dá este livre arbítrio. Tanto é que as pessoas que casam pela segunda, terceira vez, não é que acordando de um dia para a noite a vida deles lhes vai mal ou eles desaparecem do mundo, não. Porque na hora H cada um vai ser julgado como realmente Deus. Não somos nós que vamos julgar as pessoas. Deus é que vai julgar. Nós não devemos criticar as decisões e as escolhas de ninguém. Simplesmente devemos olhar e deixar a vida fluir, porque cada um é livre de escolher o que ele quer da sua vida. Eu aqui simplesmente estava a trazer versículos bíblicos sobre o que Deus acha do casamento, sobre como ele fez o casamento. Como eu disse, Deus fez o homem e uma mulher para se tornarem uma única carne. Agora, por causa das vontades, por causa dos desejos insaciáveis, porque nós sabemos que nós, os seres humanos, somos insaciáveis. Tanto é que hoje a gente quer isto, amanhã desistimos, hoje já não queremos aquilo que queríamos e estamos sempre a mudar de ideias. Nós somos assim, nós estamos sempre, constantemente a mudar de ideias. Então, Deus já sabia disso. Deus nos disse, escolham o que vocês querem das suas vidas. Eu deixei os mandamentos e vocês simplesmente vão cumprir. Quem não quiser cumprir, não cumpre. Quem quiser cumprir, cumpra, e cada um vai escolher os seus frutos através das suas escolhas. Bom, eu termino por aqui, espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico e a gente se vê na próxima terça-feira. Não se esqueçam de partilhar, se tu achaste que este conteúdo é interessante, partilha para mais pessoas entenderem sobre o que Deus acha sobre a poligamia e deixam aí um like que é muito importante para o meu crescimento. Abraços!